Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Pod HC Botucatu, uma iniciativa da Gerência de Comunicação, Imprensa e Marketing. Nosso objetivo é oferecer informação de qualidade e lhe apresentar os mais diferentes aspectos que envolvem o dia a dia do nosso hospital. No episódio de hoje, vamos abordar os 6 anos de serviço do transplante cardíaco. Vamos entender os critérios para a realização do transplante, os desafios enfrentados pela equipe de saúde e pacientes e a importância da doação de órgãos para tornar essa realidade possível. Estão com a gente hoje os médicos do Serviço de Transplante Cardíaco, Marcelo Felício e Flávio Brito. Dr. Flávio, obrigado pela presença, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, parabéns pela iniciativa. É um prazer estar aqui podendo falar sobre o nosso serviço e sobre as melhorias que a gente tem conseguido junto com toda a equipe do HC, toda a comunidade de Botucatu, toda a regional de saúde, para poder oferecer um tratamento digno, humano e custo-efetivo para os pacientes. Dr. Marcelo, obrigado pela presença. Obrigado, Vinícius. Parabéns aí pelo Pod HC. Desejo muito sucesso para essa nova iniciativa, mais iniciativa da imprensa do HC, e realmente é sempre um desafio iniciar um programa desse e como o Dr. Flávio Brito fala, manter com qualidade é um desafio ainda maior. Legal, antes da gente entrar nessa história, nestes 6 anos do serviço, eu tenho uma curiosidade e a pergunta é para os dois. Como é que surgiu o interesse pela medicina? Como é que vocês foram parar na área de transplante cardíaco? Bom, na verdade, eu nunca quis fazer medicina, né? Eu vivia dentro do hospital com lesões por causa do futebol na infância e adolescência. Eu tinha um pouco de aversão à parte da área da saúde. Mas depois de viver dentro do hospital, engessando as fraturas e tudo mais, eu comecei a ficar um pouco curioso. E depois que eu decidi, aí eu não me vejo fazendo outra coisa. A respeito do transplante cardíaco, durante a minha formação, eu tive contato com grandes expoentes do transplante cardíaco. Então, na Faculdade de Medicina, o chefe da cadeira, o Dr. Danton, foi o médico que fez o primeiro transplante cardíaco do estado do Paraná. Depois, na residência, eu fui fazer residência com o Dr. José Pedro da Silva, ex-aluno aqui da escola, e o Dr. José Pedro, na época da minha residência, ele realizou o maior número de transplantes da América Latina e desenvolveu várias técnicas, foi o primeiro a fazer o transplante coração-pulmão em bloco, além de outras técnicas. E num estágio no final da faculdade na Itália, na cidade de Bari, o chefe do serviço lá, o maior reconhecimento dele foi ter feito a sua formação com Christian Barnard, que foi quem fez o primeiro transplante cardíaco no mundo. Então, durante a formação eu fui tendo contato, mas durante esse contato não foi o suficiente até o convite do Dr. Flávio Brito para montar o serviço de transplante cardíaco aqui em Botucatu. A minha história é um pouco parecida com a do Marcelo no quesito futebol, né? É uma atividade que nos une até hoje, né, Marcelo? E eu venho de família de médicos, então meu pai é cardiologista, então vivenciava a rotina de um cardiologista diariamente em casa. Tenho 2 tios médicos, vários primos médicos, então na minha cabeça parecia um caminho natural. Eu tentava fugir dele, não é? O futebol fazia com que a gente tivesse outras opções na vida, mas conforme eu fui avançando no cursinho, na parte de vestibular, a medicina me pareceu a situação mais provável. E vim para Botucatu, né? Sou aluno da 38ª turma, entrei aqui, vim para Botucatu no ano 2000, tive contato com diversas especialidades, diversos professores, e a cardiologia me pareceu um caminho natural. Fiz clínica médica aqui e a paixão pela insuficiência cardíaca veio já daqui, né? Então a gente tivemos grandes mestres aqui, o professor Leonardo Zornoff, a professora Bia Matsubara, o professor Katashi, todo esse trabalho que se faz aqui na experimental com disfunção ventricular, com doenças cardíacas experimentais, me encantaram muito. Eu saí, né? Marcelo até teve uma participação importante disso, a gente já éramos próximos na época, quando eu decidi ir para São Paulo fazer a minha formação em cardiologia.
E lá eu fui para a Escola Paulista de Medicina, tive contato com fontes que ele também, das quais ele também aprendeu, que foi a equipe da BP. Lá tive o primeiro contato com o professor Vila, que era um responsável pelas visitas de segunda-feira à tarde. E lá encontrei 2 grandes mestres, o professor Antônio Carlos Carvalho, que também é da 6ª turma de Botucatu, e o professor Dirceu Rodrigues de Almeida, e o professor Enio Búfalo, também um cirurgião muito renomado, que me guiaram para esse caminho da insuficiência cardíaca. Na época, falando de 2009, a gente não tinha especialidade propriamente dita, não é? Então, o Ministério da Saúde lança a especialidade de transplante cardíaco para o cardiologista clínico, não é? Então, eu faço essa primeira formação, fico na Escola Paulista de 2010 até 2011 como uma professora, como assistente de ensino. E aí aprendo a lidar com a estrutura de transplante, aprendo a lidar com pacientes em quadro de insuficiência cardíaca grave, pós-operatório. E aí eu vou para os Estados Unidos fazer o meu doutorado sanduíche, fico lá 2 anos e volto para o Brasil em 2014, para São Paulo, e aí começa o nosso reencontro, a nossa conexão, que resultou nesse programa que a gente tem hoje. Agora, pelo que eu percebo, vocês 2 tiveram oportunidades em serviços diferentes do que o nosso serviço aqui em Botucatu. O que foi preponderante para que vocês se fixassem aqui? Você conta ou eu conto? Acho que tem uma complementação de história aí, mas primeiro, a minha vinda para Botucatu foi, em primeiro lugar, depois de estar muito tempo fora e longe da família, foi voltar para mais próximo da família. Quando eu estava na Beneficência Portuguesa, eu tive algumas oportunidades, visitei em torno de 5 capitais e alguns convites para ficar, inclusive em São Paulo. Mas eu queria estar ligado a uma instituição acadêmica forte, próximo da família, minha família é do interior aqui de São Paulo também, e aqui mostrava ser um lugar que a gente poderia desenvolver alguma coisa ou contribuir um pouco mais além de só trabalhar. Com o transplante cardíaco, começou quando o Dr. Flávio me ligou em 2017 e falou: a gente precisa montar o serviço de transplante cardíaco em Botucatu. Nesse momento até me pegou de surpresa, mas foi meio que uma negativa. Eu falei, no momento não dá, porque muita gente aqui nunca viu transplante cardíaco. E ele me ajudou a mudar um pouco esse cenário, né? Então, primeiro a gente precisava de uma equipe mais encorpada, mais robusta, né? Uma equipe um pouco maior e com contato com o transplante. Então, a gente recredenciou o serviço de residência em cirurgia cardiovascular, que já estava assim, residente há uns 15 anos e formou vários profissionais. Hoje é uma das residências mais fortes em cirurgia cardíaca do Brasil, tem em torno de 10 residentes. Então, a gente oferece a informação e forma pessoas. Hoje tem médicos formados aqui, que compõem o grupo, inclusive atuam no transplante. E começou também a treinar esse pessoal. É difícil você treinar em transplante, porque o transplante sai no horário inusitado, então é difícil você programar um treinamento. Então a gente desenvolveu laboratórios para fazer transplante em animais, tudo autorizado pela Comissão de Ética e Pesquisa em Animais. Então primeiro a gente fazia transplantes em porcos grandes, então a gente primeiro retirava o transplante do animal e colocava nele mesmo. Depois começou a tirar o órgão do animal e colocar em outro. E aí a equipe foi criando contato com o operacional, com o dia a dia, as conversas com as outras disciplinas, e o multiprofissional foi importante. Eles foram comprando ideia. Aí a equipe, para o transplante, precisa ter uma equipe grande que habita o hospital, que tem que estar por aqui. E aí, desenvolvendo todo esse grupo, a gente solicitou o credenciamento e teve autorização no final de 2018. Então, a gente recebeu uma visita de integrantes do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado e da Câmara Técnica do Estado de São Paulo. E foi engraçado, porque depois da visita passaram o dia inteiro aqui. A gente falou, quando que eles vão liberar a gente? Daqui 6 meses, 1 ano? Eles falaram, a gente precisa de vocês para ontem, né? Porque quando o Flávio, que ele é engajado na insuficiência cardíaca e enxergou todo esse programa,
tinha 2 motivos. Primeiro, que tem poucos centros de transplante no Brasil. E o paciente precisa um centro mais próximo dele para fazer o transplante e para manter os cuidados. O segundo é a necessidade do tratamento do paciente. O mais triste é você chegar para o paciente e falar para ele: você precisa de um transplante do coração. E ele olhar para você e falar: o que você vai fazer comigo? Então, é difícil você encaminhar os pacientes, principalmente quando ele está internado, porque os hospitais estão cheios, sem leito de UTI, é um paciente grave, de custo alto, então é difícil você encaminhar esse paciente. Então, mediante todo esse contexto, a gente veio para Botucatu e hoje criou fortes raízes aí dentro da cirurgia cardíaca e da cardiologia. Vinícius, existem algumas coisas que, algumas não, muitas coisas, e quando a gente vai caminhando da medicina, que são inexplicáveis, não é? Então, Botucatu sempre teve uma mística muito grande na minha vida e nas nossas vidas, né? E o pessoal muito se pergunta, de onde vem essa relação tão próxima sua com o Marcelo, não é? Porque nós não somos contemporâneos, o Marcelo foi praticamente meu preceptor, e a gente, quando ele chega aqui, eu era o quintonista, e ele já vem como um cirurgião formado, que revolucionou a história da cirurgia cardíaca no interior do estado. E ele me olhava e falava: poxa, cara, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Foi importante, teve uma conversa muito decisiva na frente da UCO, ele lembra disso. Falou: Flávio, eu sei que você quer ficar aqui em Botucatu para residência, mas eu acho que você deve ir, você vai ter o seu momento de voltar. Me ajudou nessa decisão. E existe um fato muito importante, a gente guarda pra gente, né? Espero que ele não se emocione, mas a minha volta, eu volto para o Brasil em 2014, no segundo semestre, sou admitido no programa de transplante cardíaco do Hospital Israelita Albert Einstein, onde eu fico durante 5 anos lá, sobre a tutela do professor Fernando Bacal, que é um dos meus grandes mentores, e eu fazia um ambulatório de outras especialidades. Então, o cardiologista atendia aqueles pacientes que iam transplantar outros órgãos. E era uma tarde, lá na Vila Mariana, e eu chamo o nome de uma senhora com um sobrenome que me era familiar. E quando ela entra na sala, ele entra junto com ela, era a mãe dele, né? A mãe do Marcelo tinha uma patologia hepática, e a gente se reencontra nesse momento no ambulatório, não é? A gente conversa, troca: poxa, você voltou, o que você fez? Ele: não, eu estou lá fazendo a faculdade. E nesse momento, não é? Nesse momento vem na minha cabeça uma faísca que eu sabia que não ia ser, que o incêndio não ia ser feito a curto prazo, demorou 5 anos, mas ali foi um encontro muito extremo pra gente, não é? A mãe dele foi cuidada, né, Marcelo? Foi uma experiência muito importante, ela acabou falecendo antes de receber o órgão, né? A gente teve uma aproximação maior ainda nesse cenário, e a gente se falava todo ano, né? Como é que tá a residência? Ele falava: estou formando 2 pessoas boas aqui, um deles é nosso docente agora, o Leonardo, e ele falou: vai chegar um momento que a gente vai estar pronto para fazer esse programa acontecer, né? Então a gente teve encontros pontuais, as famílias foram se aproximando nesse processo, e aí em 2019 realmente a gente estava apto para começar o programa, a gente só não contava com um tal coronavírus, né, Marcelo? Sim. Que aconteceu no início do nosso programa, né? Então, é uma história muito cheia de percalços, porque a gente tem todo o apoio da superintendência. O primeiro transplante abril, 19, Marcelo, maio? Foi 19 de maio. Foi maio de 2019, e de repente, né, quando a gente olha e fala: poxa, como é que a gente vai fazer? Então a gente tinha um programa pronto, iniciando, que precisava lidar com a questão: vamos transplantar num programa novo dentro do HC, com a maior pandemia que a nossa geração viu até agora. E a gente optou por continuar, né, Marcelo? Tivemos o apoio da superintendência, né? E vamos continuar. E naquele ano foram 13 transplantes, a gente teve um boom, a gente conseguiu manter o programa dentro da pandemia. E aí, depois disso, a gente vem conseguindo melhorar os resultados, captar mais órgãos, formar pessoas, criar uma cultura, né, de transplante cardíaco, de doação, de cuidado do paciente cardiológico grave, que muito nos orgulha. É gostoso quando a gente olha para essa história de vocês, porque a gente fala assim: 6 anos do serviço de transplante cardíaco, e muitas vezes a gente não sabe o que está por trás desse processo. E hoje é um serviço consolidado em âmbito estadual, nacional. E eu queria que vocês pudessem compartilhar com a gente também, se teve, com certeza teve,
alguma história que marcou por algum aspecto do paciente ou do processo de transplante cardíaco? Qual foi aquela história que vocês trazem que, assim, poxa, essa, digamos, é a cereja do bolo nestes 6 anos de transplante cardíaco? Sabe, Vinícius, tem várias histórias, sabe? Na verdade, cada transplante tem uma história, cada paciente tem a sua história, mas a vida é feita de tomada de decisões, né? E às vezes a gente acaba... O fato de coordenar, de montar, não é tão importante quanto a responsabilidade perante os pacientes, né? E isso a gente acaba compartilhando junto, porque realmente não é fácil. E uma das histórias importantes foi que numa sexta-feira à noite a gente acabou fazendo o transplante de um paciente da cidade de Garça e de uma família que tinha uma história muito triste, uma cardiopatia genética, onde a mãe já tinha um transplante de coração, ela já tinha perdido 2 irmãs de morte súbita por essa doença do coração e um filho também. E tinha mais 2 filhos para ser tratados. Então a gente na sexta-noite fez o transplante de um filho e quando foi no sábado à noite, o telefone tocou de madrugada de novo. E era uma oferta de um órgão para a irmã desse menino transplantado na sexta-noite. E aí, confesso que essa tomada de decisão foi difícil, porque a gente lida com uma cirurgia muito complexa e um paciente muito grave. A gente poderia salvar a vida desses 2 irmãos ou acabar com uma família no final de semana, né? Então, mas assim, como eu digo, é tudo compartilhado entre a gente e a gente acredita que tem um ser maior aí ajudando a gente a tomar as decisões. E para a mãe estava muito difícil, porque ela estava no hospital aqui no HC cuidando do filho recém-transplantado e com uma filha passando mal em casa. E ela não sabia quem ela acudia e ficava. Aí saiu a oferta de órgão para a menina e a gente resolveu fazer o transplante. Então, em menos de 48 horas, a gente transplantou 2 irmãos da mesma família. Foi realmente um tratamento muito inusitado, que nunca foi realizado no mundo, porque precisa ter a compatibilidade e talvez essa tomada de decisão. Já foi feito entre familiares, mas anos depois, não nesse prazo de 48 horas, né? Mas graças a Deus, hoje já são moços, já terminaram seus estudos, os pacientes estão bem. A gente tem muitas histórias envolvendo o HC, Vinícius. Eu lembro que no começo, lá em 2019, a gente estava criando essa cultura, né? Hoje a gente não tem como absorver todos os pacientes que são encaminhados, não é? Todos os lugares do Brasil, a gente recebe no interior de São Paulo todos, nosso ambulatório funciona, nós temos 3 ambulatórios, segunda, quarta e sexta, realmente as vagas estão ficando escassas, a gente tem uma limitação de leito, não só no HC da Unesp, mas em todo o Brasil, não é? A Secretaria do Estado está se moldando para ajustar a peculiaridade de cada DRS, de cada regional de saúde, mas eu lembro uma passagem muito boa que a gente terminava o dia aqui, não é? Eu chegava na quarta-feira e a gente tinha um departamento, eu dormia no departamento e a gente saía, era por volta de meia-noite, eu e o Marcelo atrás de pacientes para transplantar, lembra, Marcelo? E a gente rodava o pronto-socorro, a gente ia lá e olhava os prontuários e a gente vai criando essa habilidade de tanto ver paciente. Eu olhava, pegava a prancheta, falava, não, Marcelo, essa é a prescrição de infarto, esse paciente não é apto para o transplante. Eu pegava outra prescrição e aí os funcionários todos olhavam e falavam, mas o que vocês estão fazendo aqui essa hora? Eu falava, não, a gente está vendo se tem algum paciente potencial para transplantar, né? Então a gente fazia uma busca ativa dentro do próprio HC, ia no pronto-socorro, ia na enfermaria da clínica, ia na enfermaria da cardíaca. Então foi um trabalho que foi de conquista, né? Primeiro dos funcionários, depois da nossa própria equipe, depois da própria superintendência e esse transplante que o Marcelo contou, dos meninos da doença de Danon, ele levou o nosso programa
para um estado, para um patamar maior, porque foi uma repercussão muito grande, né? Na época, em termos de mídia, a gente recebeu muitos holofotes pela questão em si, mas isso trouxe benefícios para a gente em termos da comunidade, não é? Da cidade de Botucatu, da própria prefeitura, das instituições estarem do nosso lado e realmente nos apoiarem, né, Marcelo, da forma que todos podem, não é? Para esse crescimento. Então, o transplante dos irmãos foi bem marcante, mas tem vários cenários. Eu lembro de um menino jovem também, que foi a primeira vez em que o paciente ele não tinha condição de aguardar o órgão de uma maneira sustentável, né? Tinha falência dos rins, falência do fígado, e foi a primeira vez que eu sentei com o Marcelo. O Marcelo falou: Flávio, a gente não tem uma condição de colocar um coração artificial nele que seja o gold standard, o padrão, mas eu tenho como trabalhar com essa máquina, e a gente tomou a decisão e o Marcelo implantou essa circulação extracorpórea, o paciente ficou num estado um pouco melhor, né, e conseguiu transplantar, o que a gente chama de ponte, né, para o transplante com uma assistência circulatória. Foi um caso bem marcante. Esse menino continua no ambulatório, ele tá muito bem. Então a gente tem diversos casos, os casos de sucesso nos marcam, mas nos marcam também aqueles pacientes que a gente perde no processo. Isso é muito difícil para a gente não são todos os pacientes que saem bem, que tem uma história do final feliz, vida e continuidade da jornada, né? Muitos pacientes ficam e a gente se preocupa muito com isso. A gente, graças a Deus, né, Marcelo, esse ano a gente tem 100% de sobrevida, era uma coisa que a gente se preocupava muito, né? Então, sempre, olha, a partir do 5º ano a gente tem que ser a Ferrari não mais, agora é a Red Bull, né, da Fórmula 1, mas a gente tem que ter performance, a gente tem que ter resultados brilhantes, a gente tem que ter menos pacientes em hemodiálise no pós-operatório, a gente tem que ter uma maior sobrevida, e a gente está no momento hoje, o 6º ano, de acertar ali os parafusos, calibrar o parafuso para que a gente tenha o programa, mas que a gente tenha os melhores resultados possíveis. Dr. Flávio, aproveitando, quais são os critérios para que um transplante cardíaco seja efetivado, quando a gente pensa em doador, receptor, e diante desse cenário, qual que é o grande desafio da equipe médica? Então, assim, eu vou falar dessa parte de indicações, né, para que um paciente entre numa lista, que não é uma fila, isso é importante a gente ressaltar. E aí o Marcelo complementa, né, toda essa estratégia de captação que a gente tem, que é muito interessante também, não é? Pela peculiaridade da região geográfica de Botucatu. Olha só, o paciente com insuficiência cardíaca hoje, ele teve um infarto, ou ele tem doença de Chagas, ele tem a função cardíaca em geral menor do que 40%, a capacidade de contração de bomba. E ele não consegue mais viver em sociedade porque ele se cansa muito, ele fica com a pressão muito baixa, então ele chega no nosso ambulatório ou chega pelo pronto-socorro, né, num estado de falência orgânica. Então a gente tem medicações que fazem com que ele melhore a função cardíaca, melhore a função renal, melhore a função pulmonar, a função do fígado, e aí a gente avalia o paciente se ele é um bom candidato ou não. Isso envolve a parte imunológica, isso envolve peso e altura, e isso envolve como é que estão as pressões dentro do pulmão. Então são esses 3 critérios. Se esses critérios forem atingidos, a gente lista o paciente e na grande maioria das vezes a gente prioriza o paciente por situação clínica, né? Isso feito, são vários exames, tomografias, ultrassonografia, exames de sangue, endoscopia, colonoscopia, até o paciente estar apto ao transplante. Estando apto ao transplante, ele é listado pela Secretaria do Estado, e aí a gente começa a receber as ofertas. Na parte da logística do transplante, a parte cirúrgica realmente é uma operação de guerra, né? O coração é o órgão que consegue ficar menor tempo fora da circulação sanguínea. O ideal é que a gente respeite o tempo de 4 horas, às vezes passa um pouco. Porque Botucatu, apesar de estar localizada numa região estratégica do estado, no centro do estado, isso é bom para os pacientes terem um acesso, mas a captação fica um pouco difícil. Hoje talvez a gente seja a equipe do Brasil que faz mais captação à distância, ou seja, a gente vai mais longe buscar o órgão. Então já captamos 5, 6 estados, Santa Catarina, no Rio, Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo, fomos até Palmas. Então tem vários estados que a gente vai buscar. Quarta-feira passada a gente realizou um transplante e a gente foi buscar o órgão em Florianópolis, o último transplante nosso. E
E aí a gente recebe o apoio, quando é num raio em torno de 100 quilômetros, dos helicópteros da Polícia Militar, do AG, e quando uma distância maior, a gente tem o apoio dos aviões da Força Aérea Brasileira. Hoje também tem um programa que envolve aeronaves particulares, o programa Transplantar, onde proprietários de aeronaves particulares, quando eles cedem as aeronaves para a captação de órgãos, eles são isentos de taxas aeroportuárias e também algumas isenções para poder a gente aumentar a chance de um paciente receber um órgão. Mas esse tempo tem que ser muito sincronizado com parte da equipe que vai buscar o órgão e parte da equipe que fica preparando o paciente. Então, para a gente levar em torno de 2 horas de transporte, mais umas 2 horas para fazer esse coração voltar a bater aqui no momento cirúrgico. Então, tem a avaliação local, quando a equipe chega lá, apesar dos exames pré-operatórios, elas checam o órgão, entram em contato com a gente aqui, que está preparando o paciente, a gente vê um vídeo do órgão, feito naquele momento, e uma discussão após a avaliação do órgão no local. A partir daí, a gente dá o aceite final na captação e começa a indução anestésica, o início da anestesia do paciente. Porque muitos desses pacientes tão graves, ele entrou no centro cirúrgico, começou a anestesia, ele só sai do centro cirúrgico com um novo órgão. Correto. E para esse paciente que é transplantado, qual é o grande desafio no pós-cirurgia? Então, o intraoperatório, então a equipe clínica, a gente brinca que fala sério, né? Mas brincando que a equipe de Fórmula 1, ela representa muito bem isso, né? Então, você tem lá o presidente da equipe, o chefe da equipe, o coordenador de boxe, a gente tem o piloto, não é? Então, a parte clínica, a parte cirúrgica faz a captação e esse intraoperatório, né? Que é um momento especial, ele termina no momento em que o anestesista entra com o Marcelo e fala, olha, o paciente tem condições de sair de sala, tem que ser colocado na unidade coronariana, não é? Ele tem condições para isso, não é? Muitas vezes não é fácil esse momento de saída do centro cirúrgico, porque o coração novo precisa se adaptar, precisa da condição da pressão arterial, de frequência cardíaca, e aí vem os momentos que a gente chama os momentos de ouro aí, que são as primeiras 24 horas na UTI, não é? Então aí toda a equipe da unidade coronária, da terapia intensiva, a equipe cirúrgica, a equipe clínica fica muito atenta, porque esses momentos são preciosos, né? Avaliar se o paciente tem condição de respirar fora do respirador, se o enxerto está tendo alguma rejeição aguda ou não, quais as medicações que vão manter esse paciente com esse enxerto novo funcionando, qual vai ser a nossa prescrição de imunossupressores, não é? Porque o órgão já está ali e eu preciso evitar a rejeição, se os rins vão tolerar, se o lado direito do coração, que é o lado um pouco mais frágil, vai suportar, né, essa carga de um paciente com insuficiência cardíaca prévia. Então são 24, 48, 72 horas que a gente tem que ter atenção a cada minuto do paciente no pós-operatório. Passado esse período, o paciente acordou, saiu da ventilação mecânica, as medicações endovenosas, elas já podem ser retiradas. A gente passa por um processo que é os 30 dias, onde a taxa de infecção oportunista pode acontecer, não é? Então, tem infecções relacionadas a citomegalovírus, a fungos, que a gente tem que ter atenção. E o primeiro ano do pós-transplante, ele é um pouquinho sofrido, porque é onde acontecem as maiores rejeições, as maiores infecções, o paciente psicologicamente está se acostumando com uma nova vida, e nós costumamos dizer que a partir do primeiro ano, o paciente tem uma vida muito mais plena em todos os sentidos, com menos hospitalizações, com menos visitas aos ambulatórios. Então, é o primeiro período, né, de aceitação, o paciente sobreviver até a cirurgia. O segundo período, ele sair bem do centro cirúrgico. O terceiro período, sobreviver ao pós-operatório. E o terceiro período, passar um primeiro ano pós-transplante bom. Então, quando isso acontece, a sobrevida tende a ser bem significativa e bem plena. Dr. Marcelo e Dr. Flávio, para a gente encerrar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, uma pergunta e gostaria de ouvir os dois. Por que é importante a doação de órgãos? Bom, a doação de órgãos é importante porque é um gesto nobre que pode salvar várias vidas, né? Então, hoje, no caso do coração, a gente acaba fazendo apenas
em torno de 20, 25% da demanda dos transplantes cardíacos necessários. E muito está por causa da falta de órgãos, que não é suficiente. E a doação de órgãos pode, esse ato nobre pode contribuir muito com o aumento dos transplantes, né? Então, só que na legislação brasileira, não adianta você deixar um documento, não é automático. Você precisa manifestar em vida para o familiar que tem o desejo de ser um doador. Isso ajuda muito um familiar a tomar uma decisão naquele momento muito difícil, muito triste, né? E só com a doação de órgãos que a gente acaba salvando muitas vidas, né? É transplantar esperança para quem não tem. A figura que vem na minha mente é assim, é muito difícil você ver nascer uma flor quando o seu solo é o cemitério, não é? Então, de cada doação vem uma nova esperança para vários pacientes, mas isso para a família, isso é gerado no momento mais triste, não é? Então, isso é uma dicotomia. Então você precisa abordar o familiar, conversar com uma mãe, com um pai sobre a doação, e ele está sob um luto extremo, não é? Essa é uma grande dificuldade, que é uma dificuldade incontornável, não é? Então a gente conta com equipes de psicólogos, a gente conta com manifestações educacionais da sociedade, mas esse momento ele é sempre dramático, não é? É claro que as campanhas ajudam, é claro que a conscientização ajuda, mas é naquele embate, que em geral é feito na madrugada, na calada da noite, no escuro, em que você vai abordar dentro da terapia intensiva uma família, que a coisa tem que acontecer, não é? Então isso é importante, né? O sistema de saúde do Brasil, o Sistema Único de Saúde, tem um programa robusto, o maior programa do mundo, não é? A gente é prova viva da idoneidade desse programa, né? Muito se fala sobre o tempo de espera. Nós já transplantamos pacientes aqui no mesmo dia em que foi priorizado, né? Então a gente segue regras muito específicas, muito pré-determinadas, a gente tem plena confiança em todo esse processo, são todos monitorados e muito bem monitorados, e a gente precisa de políticas específicas para o coração. O transplante cardíaco, veja, todos são fundamentais, mas pelo que o Dr. Marcelo explicou, pelos tempos, não é? E pela velocidade, a gente precisa de algo específico no sentido de unidades próprias para o transplante cardíaco. A gente precisa de tempo para preparar o paciente até o transplante. Na maioria das vezes a gente faz isso com o paciente internado. Então o nosso giro de leitos para um sistema geral, ele é menor. Então eu ocupo leitos para preparar os pacientes para as complicações. Isso a gente tem conseguido colocar para a Secretaria do Estado, para o Ministério da Saúde, com a nossa superintendência, que os programas de transplante cardíacos, eles precisam de uma caixinha um pouco fora do sistema global. E a gente tem conseguido debater, a gente tem conseguido respostas importantes para que não só o programa aqui de Botucatu, mas todos os programas que se prestem a trabalhar com pacientes com insuficiência cardíaca grave possam progredir. Vinícius, só um detalhe, a gente sabe que o aspecto da doação envolve questões culturais e religiosas também, e que tem que ser respeitadas, né? Mas a informação, a desmistificação do processo de doação, tem muitas dúvidas ainda, é importante para que as famílias possam autorizar a doação. Não é via de regra, eu sei que é difícil, ninguém vai substituir a perda de um parente, de um ente querido, e assim, principalmente geralmente de uma forma de repente, né, do nada, mas a gente tem observado que as famílias que concedem a doação acabam tendo um conforto maior depois que passa por todo esse processo, né, de ver que, apesar desse momento de tristeza, acabou ajudando outras pessoas. Muito bem, Dr. Marcelo e Dr. Flávio, em nome do Pod HC Botucatu, quero cumprimentá-los, agradecê-los pela presença aqui em nossos estúdios, nesse bate-papo, e parabenizar também pelos 6 anos do serviço de transplante cardíaco. Acho que ficou muito clara aqui a importância do serviço em âmbito estadual, nacional, e eu não tenho dúvida que daqui para frente o
o serviço há de crescer cada vez mais e mais. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela oportunidade, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês e cada vez mais sucesso em todos os projetos que vocês estão desenvolvendo. Obrigado, gente. Obrigado, Vinícius. A gente nunca sonhou, o programa tá chegando aí nos 6 anos e com resultados, apesar de muita luta, alcançados, né? A gente já está quase 1 ano e meio sem perder nenhum paciente, uma sobrevida hospitalar de 100%, a gente sabe que vai perder paciente, ou na fila, ou após um tratamento, mas esses números melhorando, isso é muito importante para a gente aumentar o programa e aumentar as doações. É bonito ver tanta dificuldade que a gente passou, mas que a gente transformou em combustível para poder desenvolver esse programa, com a vinda do Dr. Flávio para cá, e trazendo toda a expertise que ele tem, além de todo a vontade de replicar a informação e as pessoas, o corpo clínico assimilar essa informação, acaba contribuindo muito para esse programa, né? No começo, as pessoas ficavam assustadas, a comunidade, o corpo clínico, será que vai dar certo, será que não vai dar? E hoje o programa depende de todos aqui do Hospital das Clínicas, do apoio da superintendência, né? E para a gente é com grande alegria que a gente está mantendo esse programa vivo e cada vez aumentando. Quero dar os parabéns aí pelo projeto de vocês também, que eu acho que já é uma realidade, né? O podcast HC. Parabéns para você e para toda a equipe. Muito obrigado. Estes foram os médicos do Serviço de Transplante Cardíaco aqui do HC, Flávio Brito e Marcelo Felício. E para você que esteve com a gente até agora, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.